Começando a gravação e vamos lá, a gente vai estar sem mouse, tá? Depois a gente vai dando um jeito no caminho. Muito bem, eu queria repassar uma apresentação que eu fiz no semestre passado, que chama Newton e Maxwell, tá? Passar rapidamente, quer dizer, a parte de Newton é novidade, a parte de quer dizer, Newton é do semestre passado, Maxwell é novidade. Então, a gente queria repassar rapidamente antes de começar a parte de campo de Coulomb, tá certo? Da eletrostática. Muito bem, só alguns comunicados e tarefas, sempre no início de cada aula eu vou ter essa parte, comunicados e tarefas. Aula da semana 1 virou aula da semana 2, então eu decidi mudar a numeração, levando em consideração que a semana de acolhimento é a semana 1, para poder tudo ficar com a mesma numeração e batendo com o plano de curso, ok? Muito bem, então a aula S2, que foi a primeira da semana 2 já está no YouTube. Vocês podem assistir e comentar. Eu gosto do comentário de vocês. Se vocês puderem comentar a aula, é interessante. Hoje teremos aulas 3.1 e 3.2. Isso facilita a organização. Ou seja, de vez em quando eu vou pegar uma aula e vou quebrar em duas partes, tá certo? Então, quando eu colocar no YouTube, vai ser 3.1, 3.2, fica separado, eu acho que organiza mais. Plano de curso já está no Google. Então, lá no Google Sala de Aula, eu botei na parte de na aba de atividades o plano de curso. Você pode clicar lá e baixar para vocês. Outra pergunta: já tem os livros? Vocês têm o livro de Física Conceitual do Hewitt e de Física 3, né, o Física 3 de Young and Friedman? Eu sei que o do Hewitt, pelo menos a Ana já tem. Eu não sei se Antônio baixou semestre passado. Eu não sei se o meu é Física 3 o outro. Eu acho que não é. Viu? Então eu vou Acho colocar. que não é Física 3, não. Então vocês precisam de Física 3, porque lá tem algumas leituras muito importantes. É o seguinte, como é que funciona para o nosso curso tópico de Física 2? A leitura inicial sempre deve ser a do Hewitt, acompanhada de certas partes do Física 3, do Young and Friedman. Tem partes, tanto do Hewitt quanto do Young and Friedman, que se assemelham muito a conteúdos lá do ensino médio. Tem outras partes que não. Eu vou ter interesse justamente nas partes que não tratam com o cálculo. Vocês já viram a disciplina de cálculo? Silêncio quer dizer? Sim, eu já vi. Eu já vi. Já viu, tá. Então, a gente tem alguns conceitos, de vez em quando eu vou usar esses conceitos, mas eu não vou usar o cálculo de forma pesada. E algumas partes do Young and Friedman usam o cálculo de forma pesada, não tem interesse nessas partes. Então, a gente não vai estar tratando elas. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida diretamente comigo, quais são as sessões que são mais pertinentes, menos pertinentes. Lá no plano de ensino, quando eu botei o cronograma de atividade, aula por aula, eu coloquei as sessões que são as mais importantes, do Hewitt e do Young and Friedman à direita. Então, se olhar a tabela lá, você vai ver. Isso ajuda muito. E vou colocar o PDF depois do Física 3 aí para disponibilizar para vocês. Sempre recomendo a leitura dos prefácios, então eu acho sempre importante ler o prefácio do livro, então se você puder dar uma lidinha, é muito bom. No plano de aula tem a leitura associada a cada aula, como eu já falei. Leitura antecipada é melhor, especialmente a do Hewitt, então lá tem explicando qual é a leitura do Hewitt, se fizer com antecedência isso é bom. Então já pode olhar lá na tabela e ver qual é a próxima leitura e dar uma lida, isso ajuda muito aqui em sala de aula. Me lembrem sempre de ativar a gravação, tá? Então, ao início da aula, sempre é bom estar lembrando. Então, nesse slide de comunicados e tarefa, eu vou sempre colocar esse detalhe aí de ligar a gravação. Muito bem. Presença lá no final. Então, agora eu vou começar com os formulários, vai ter um formuláriozinho. Claro que vocês são dois, é muito fácil fazer a presença, mas eu vou ter o formuláriozinho, porque eu vou fazer isso para todas as turmas, e aí isso vai para o swap, ok? E vou colocar o semanal à disposição para vocês, provavelmente até a quinta-feira, tá? Então vai ser um formulário no Google, ó, eu inventei a palavra
Gorgulário. O que seria o Google com formulário? Muito bem. Então, o formulário vai estar lá, vai ter provavelmente 4 a 5 questões. Eu vou limitar esse semestre a 4 a 5 questões por semanal. Ele não vai ter mais do que isso. As questões provavelmente. Ótima, professor, boa ideia, porque assim, aí eu tenho eletrônica analógica e tenho mais uma outra disciplina e os professores estão tudo botando um bocado de exercício. Eu sei que tem um bocado de exercício e a gente vai ter exercício também a fazer, mas assim, no semanal eu vou botar só 5 questões, ok? Então, o semanal vai pedir para você revisitar a aula. Então, vão ter outras indicações de exercício que eu vou fazer, mas eu quero que vocês peguem essas do semanal, tá? É para manter a leitura em dia. Ok. Muito bem. Então, no semestre passado, a gente falou sobre o que é uma teoria, sobre a mecânica de Newton, e aqui eu vou adicionar o número 2 aí, que na verdade é o número 3, que é o eletromagnetismo de Maxwell, ok? Então, lembrando só, a gente conversou sobre o que é uma teoria. Um teórico, ele vai olhar para o universo e com base nas observações dele, vai pensar e aí ele vai chegar a uma teoria. O que é a teoria? Você pode pensar que a teoria é tipo um grande saco, onde ele vai colocar as coisas que ele explica, ele vai dizer quais são as coisas que eu estou tentando explicar com essa teoria, ele vai dizer como é que essas coisas interagem umas com as outras, e vai adicionar os outros detalhes que ficarem faltando, especialmente detalhes que vão fazer com que a teoria dele se assemelhe mais ao que ele observa. Então pode ser que faltou uma coisa ou outra, ele adiciona. Muito bem. E aí ele vai aplicar essa teoria no mundo real. Quando a gente fala de mecânica, a gente está falando de Newton, tá? Então a teoria que ele estipulou, que ele criou, foi a mecânica de Newton. Então esse saco aqui representa. E o universo dele era o mundo principalmente. Tinha algumas observações do sistema solar, mas muito poucas, porque Galileu, que veio antes de Newton, inventou o telescópio, então ele já conseguia ver alguns os astros, né, com mais facilidade, especialmente ver as luas dos grandes planetas. Então as luas de Júpiter, as luas de Saturno já se conseguia ver através de um telescópio. E era a era das grandes navegações, né? Grandes navegações. A gente está falando de 1690 mais ou menos, 1670 a 1690. Então ele vai aplicar essa teoria em que? Naquela época o que tinha muito era carruagem, era batalha com canhão, né? Era os navios, navegação. Então é aí que ele vai utilizar a mecânica dele nesse mundo, né? Então, quais são as leis que ele vai desenvolver aqui, que definem as coisas, como elas interagem e corrigem os detalhes para que a teoria fique batendo aí com o universo, tá? Muito bem. Popularmente a gente diz que a primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é a lei da força, a terceira lei é a lei da ação e da reação. Primeira lei, o que é a inércia, tá? Tem várias formas de explicar a inércia. Lá no ensino médio se trabalha muito a ideia de você explicar a inércia falando sobre força, quando uma força atua, quando uma força não atua. E isso cria um certo problema, porque a força, na verdade, é a segunda lei, não é a primeira lei. Então, para definir as coisas de Newton, tá? A gente tem que fazer isso sem usar a ideia de força. E a melhor forma de fazer isso é começar por exemplos, né? Então, o que é que Newton vai colocar na sacola dele? Os objetos que ele observava naquela época, né? Então, ele observava cadeiras, blocos, planetas, com certeza também pessoas, mas não pessoas na forma de pessoas que pensam, andam, assim por diante. Pessoas na situação de que, por exemplo, uma pessoa dá um pulo, né? Uma pessoa corre, né? Uma pessoa é puxada ou empurrada. É nessa perspectiva que a gente inclui pessoa aqui. Ele não queria explicar, Newton não tinha intenção nenhuma de explicar o que é que faz uma pessoa ser uma pessoa, o que é que move, o que é que pensa, essa história de alma, por exemplo. Ele não tinha nenhuma intenção de explicar essas coisas.
Ele vai aplicar isso aonde? Também nesse mundo das carruagens, tá? Bem, esses objetos têm em comum o seguinte: todos têm massa. Então, justamente, a inércia, que é a primeira lei, né, a gente pode pensar que a massa é a medida da inércia. Então, massa é um conceito mais próximo da gente do que inércia. Então, são os objetos que têm massa, são o que vão ser definidos pela primeira lei. Então, quais são as coisas de Newton? A gente fez uma listinha aqui semestre passado, né? A gente falou o seguinte: coisas com massa, cadeiras, mesas, lápis, carruagem, pessoas, planetas, né? Essas coisas assim. E coisas sem massa, a gente pode colocar aí na lista fantasmas, vida, emoções, raiva, amor, informações, vácuo, vazio. Em particular, né? Aí você olha de cada lado. Em particular, coisas como bloco, né? São coisas com massa. Em particular, coisas sem massa, a gente pode dar um exemplo sendo a luz, ok? Então, isso aí chama atenção para o primeiro item da direita, a atmosfera, que está errado, né? Ele deveria estar na esquerda. Então vamos tirar a atmosfera aqui, porque a atmosfera tem massa, tem 1,3 quilos por metro cúbico. Então a gente aqui, pobre de nós, na superfície do planeta, a gente fica sendo empurrado para baixo por várias e várias toneladas aí de ar que estão acima da gente. Então isso empurra a gente para baixo. A gente está acostumado, a gente evoluiu nessa atmosfera, então a gente está super acostumado com todas essas coisas. Tá? Então as coisas que Newton vai colocar dentro do saco, as coisas que Newton vai descrever, são justamente as coisas que têm massa. Tudo que tem massa vale. Tá? Então a primeira lei de Newton vai ser justamente essa. Primeira lei: as coisas da minha teoria têm massa. Muito simples. Ele vai dizer: todos os objetos que eu vou tratar têm massa. Não me pergunte sobre coisa que não tem massa, que eu não tenho a mínima ideia. Bem, não se usa a primeira lei para resolver problemas da física, né? Ela define os objetos da teoria. Então não adianta você dizer assim: eu vou usar a primeira lei para resolver tal questão. Não dá para resolver. O que dá para resolver sempre é: bem, esse objeto tem massa ou não tem massa? A gente vai perceber isso através do comportamento do objeto. Alguns objetos se comportam de tal que a gente já sabe que tem massa. E todos os objetos se comportam de forma muito esquisita. Então a gente fala: esses objetos não têm massa, não. Isso é conhecido. Então, quando alguma questão parece ser resolvida pela primeira lei, se você olhar de pertinho, ok, você vai perceber o seguinte: está perguntando o seguinte: você sabe como objetos com massa se comportam? E aí, Ana? E aí, Antônio? Vocês sabem como é que objetos que têm massa se comportam? Como é que eles se comportam? Me dê exemplo aí. Como é o comportamento de um objeto que tem massa? Isso é fácil. Dá uma ideia aí. Eu não ouvi o que você falou. Ele pode ter velocidade. Ah, mas objetos que não têm massa também podem ter velocidade. Isso é esquisito, né? Mas pode, sim. Ah, ele vai ocupar um espaço. Ah, isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Interessante isso, isso aí que você falou. Eu já dei essa aula várias vezes. Ninguém nunca falou isso. Isso é muito importante que você falou. Saiu assim. Tem umas coisas que a gente fala assim, que a gente não percebe as consequências dela, né? Eu achei muito interessante. Eu vou pensar sobre isso, viu? As coisas que têm massa ocupam um certo espaço. Então, por exemplo, fantasma não ocupa espaço, ocupa espaço. Não. E, por exemplo, amor ocupa espaço? Só no nosso coração. Só no coração. Gostei dessa. Pô, você tá massacrando hoje. Aliás, você tá que tá, viu? Mais e atrapalha. É verdade. Né? E assim a gente pode pegar aquela listinha, né, e sair item por item perguntando se ocupa espaço de fato. Aí você vai chegar na seguinte pergunta: e aí, a luz ocupa espaço? Eu não sei responder, não. Boa, por isso que eu falei, assim, o que você falou ali foi impressionante. Tudo bem, vamos adiante, diga. Mas a luz, tem hora que ela se comporta como matéria, né? Não. A luz ela se comporta de uma forma diferente, Ó, tem uma forma de você saber se uma coisa tem massa ou não tem massa.
que tem a ver com, você falou com a velocidade, você mencionou velocidade, tá? Tem a ver com a velocidade, mas não é se tem ou não tem velocidade. É como é que você consegue enxergar a velocidade daquela coisa. Acontece que objetos que têm massa, você enxerga a velocidade de um jeito. E objetos que não têm massa, você enxerga a velocidade diferente. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Enquanto ele me mostra. Então, esse aqui é o teste clássico aqui. Não é tão bom quanto o seu teste de ocupar espaço, viu, Antônio? Mas assim, funciona também. Que é o seguinte: você vai ter aí uma moça, a moça está em pé na beira de um rio. E você tem um rapaz em um barquinho dentro do rio, um remador. Na beira do rio tem um bloco. Tá esse bloco aqui. Esse bloco está indo para a direita. Acontece que a moça está parada e o rapaz está indo para a direita na mesma velocidade do bloco. Repare. Percebeu aí que os dois estão andando juntos? Sim, Ó, de novo. Tá vendo? sim. Então o que acontece? Enquanto estão andando, estão deslocando, a moça vai olhar para o bloquinho e vai falar: esse bloco está se afastando de mim. Se a velocidade do bloco é 10, ela olha para o bloco e fala: está com a velocidade 10 para a direita. Mas já o rapaz que está na canoa, ele faz: rapaz, esse bloco está me seguindo. Ele anda na mesma velocidade do que eu. Né? Então, se ele tem a mesma velocidade que eu, ele está parado em relação a mim. Então, isso é interessante, ó. As coisas que têm massa, todas se comportam assim. Se você olhar ele passando assim, né? Aí você vai dizer, olha, tem uma velocidade tal, mas se alguém estiver andando junto com ele, vai dizer, olha, a velocidade dele é nula em relação ao meu referencial, aonde eu estou. Ok? Isso ainda não faz tanto sentido, a não ser que a gente olhe casos que não são de coisas com massa, né? Então, uma boa situação seria o seguinte, ó. Então, veja que objetos que se comportam, como eu estou falando aí, é uma coisa de Newton, tá? Vamos ver como é que a luz se comporta. Então, se você tem uma pessoa parada na beira do rio e você tem um rapaz em uma canoa e passa um feixe de luz, tá? A luz é muito rápida, então a gente não está acostumado a medir a velocidade da luz. É muito, muito rápida. Mas a velocidade existe, dá para medir. Digamos que essa moça aí quisesse medir a velocidade da luz. Qualquer experimento que ela faz, ela vai descobrir que a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E para qualquer velocidade que esse rapaz esteja aí na canoa, ele vai medir a velocidade da luz, vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso é muito bizarro, porque isso quer dizer o seguinte: não adianta eu tentar me movimentar junto com a luz, porque a luz sempre vai ter a mesma velocidade. Quer ver uma? Se você estiver em um carro e você ligar o farol e o carro está parado, e você medir a velocidade da luz que está saindo do seu farol, vai dar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Se você estiver em um Fórmula 1 e você for muito, muito rápido e ligar o farol também, a velocidade da luz vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Se você estiver em um foguete, o foguete tiver um farol e você ligar o foguete, não importa a velocidade do foguete, a velocidade da luz sempre vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso é muito esquisito. Porque a gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado ao seguinte: se você está correndo e tem um cara correndo na sua frente, se você correr mais rápido, você alcança ele, né? Ou seja, você vai alcançar ele, vai ficar andando, correndo lado a lado e você vai ter a mesma velocidade. Então você vê aí que isso aí é uma coisa esquisita. Então isso já aponta que a luz não tem massa porque não se comporta como o bloquinho. O bloquinho, um vê com velocidade e o outro vê sem velocidade. Na questão da luz, os dois vêm com a mesma velocidade. Ok? E a gente pode chegar e testar também. Então, esse aqui não é uma coisa de Newton, a gente não vai classificar como Newton. E a gente pode pensar fantasma também. Será que isso acontece com fantasma? Então, vamos pensar sobre fantasma. Se a moça vê um fantasma na beira do rio e o rapaz vê um fantasma na beira do rio, tá? Os dois vão pensar: estou vendo um fantasma.
Cada um pensa, eu estou vendo um fantasma. Muito bem. Só que fantasma tem um negócio, ele consegue desaparecer aqui e aparecer acolá. Então, ele pode simplesmente desaparecer. Quando ele desaparece, aparece muito longe, acontece o seguinte, a moça não vê mais o fantasma e o rapaz não vê o fantasma na mesma hora. O fantasma desapareceu. Os dois vão achar o seguinte, que ele se picou muito rápido. Eles vão achar que o deslocamento foi de uma velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que a gente vai botar um símbolo aí de infinito. Novamente, os dois concordam com a velocidade. Sempre que os dois concordam com a velocidade de alguma coisa, aí já suspeita que não é uma coisa de Newton. Então, fantasma não é uma coisa de Newton também. Isso a primeira lei já diz, entendeu? E você chamou a atenção que também não ocupa a questão do espaço, né? Muito bem. E a segunda lei, como é que fica? Fica assim. Você pode puxar ou empurrar um objeto, ok? Que é uma coisa de Newton, o bloco, por exemplo, e vai mudar alguma coisa do bloco, alguma propriedade. Então, se você dá um empurrão, ok? Muda o quê? Aí os gregos sugeriram o seguinte, olha, muda a posição. Acontece que os gregos não foram para frente justamente porque tinham essas ideias equivocadas. A gente sabe hoje em dia que quando você puxa ou empurra, isso veio de Newton, quando você puxa ou empurra uma coisa, ela muda de velocidade. Então note aí que tem que ter um contato, né? O rapaz tem que tocar no bloco, dar um empurrão, e aí vai mudar a velocidade do bloco. Ou mudou, ok? Então puxão ou empurrão durante o contato vai mudar a velocidade. Acontece que tem atrito, né? Porque tem atrito, as coisas parecem que só ficam diminuindo de velocidade. Mas se você não tivesse atrito, você ia perceber que se você empurra um objeto, ele vai mudar de velocidade justamente quando você está tocando no objeto, empurrando ele. Muito bem. Então a segunda lei diz o seguinte: um puxão, um empurrão muda a velocidade de uma coisa, só isso. Essa é a segunda lei. Puxão, empurrão também é conhecido como força. Mudar de velocidade é conhecido como aceleração. Então, quando você aplica uma força em um objeto que tem massa, você causa nele uma aceleração. Ok. Então, a terceira lei de Newton. Observe o seguinte, ó. Quando você tem aí, ó, um vai empurrar um bloquinho em direção ao outro. Observe o que acontece, ó. Um bloco passou por dentro do outro. Isso é esquisito. Então, se você só tivesse a primeira lei e a segunda lei, ia ser possível dois objetos ocuparem o mesmo espaço. E você sabe, Antônio, você me disse que objetos que têm massa não podem ocupar o mesmo espaço. Então, a única forma que Newton achou para a teoria dele bater com a realidade, com o que a gente observa, foi justamente ele introduziu a terceira lei. Então, quando você empurra o bloquinho agora, eles batem. Por quê? Porque Newton diz o seguinte, ó, terceira lei, dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, isso aí é interessante, porque isso proíbe que o bloco entre no outro. Muito bem. Isso também diz o seguinte, que fantasmas é uma coisa assim que não é de Newton, né? Porque um fantasma pode passar por dentro de uma pessoa ou por dentro de outro fantasma. Então dá para ver que esse aí não é. Então aí volta para a sua questão de ocupar a mesma posição no espaço. Né? Boa resposta. Muito bem. As três leis de Newton ficam assim, ó. Isso aqui é simplicidade pura. Primeira lei, as coisas têm massa. Segunda lei, um puxão, um empurrão muda a velocidade de uma coisa. Terceira lei, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ok? Então, isso vai fechar mais ou menos as três leis. Tem como você escrever as três leis de forma mais sofisticada. Então, eu coloquei na tela, bem mais rebuscado. Isso aí é uma outra forma de expressar, mas é a mesma coisa do que as três leis de forma simplificada. Muito bem. Newton também fez outra teoria, a teoria da gravitação.
Ele fez isso durante uma epidemia que teve lá na época dele, 1680, 1690, nessa época aí, teve uma pandemia, né? E Newton correu para a fazenda do tio para fazer isolamento social, né? Ele falou: olha, fica na cidade a esparro, que tá todo mundo junto, eu vou me mandar para a fazenda do meu tio, porque lá tem pouca gente, então vai ser mais difícil eu ficar doente. Chegou lá, ele passou uns 2 ou 3 anos lá. Você vê que a nossa pandemia também está durando isso, né? 2 ou 3 anos. E nessa época ele não tinha o que fazer na fazenda e pensou muita coisa. Então ele aprimorou a ideia da mecânica das três leis e também ficou pensando sobre a gravidade, né? Então, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que se tem uma maçã em uma árvore e essa maçã cai, esse mesmo mecanismo que faz a maçã cair também é responsável por manter a Lua em sua órbita e manter o sistema solar organizado. Também ele percebeu que essa mesma força da gravidade, ok, também produz as marés que a gente tem, que a gente observa, maré alta, maré baixa. Então ele conseguiu explicar tudo isso, ok? Então ele falou o seguinte: olha, os objetos que têm massa, que são as coisas da minha teoria, um consegue puxar o outro. E ele puxa de acordo com essa equação aqui, ó. A equação diz a força, esse símbolo aqui é proporcional ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Então, o principal aí, tá, é que no numerador tem o produto das massas e no denominador tem a distância ao quadrado. Ao final dessa aula, a gente vai tentar usar essa equação também para fazer algumas contas, ok? Muito bem, note aqui à esquerda que está dizendo, olha, se eu tenho uma bolinha com a massa M1 e tenho uma bolinha com a massa M2, vai ter aí um par de forças de atração entre essas duas massas. Se você está perto de outra pessoa, existe uma força de atração entre você e essa outra pessoa. E não é o amor, ou pode ser o amor, mas também é a força gravitacional. Né? Tem uma força. Se você está perto de uma coluna, tem uma força gravitacional entre você e a coluna. Mas ela é tão pequenininha que você não percebe. Para você perceber, você teria que ficar perto de uma montanha. Se você está perto de uma montanha, você consegue perceber o puxão e empurrão da montanha. Dá para fazer experimentos e mostrar que a força tem uma força gravitacional ali devido àquela montanha que está ali perto. A gente não tem nem montanha aqui, mas você dá para perceber isso. Newton ficou encucado, ele falou aqui, ó, isso é esquisito, porque lembra que eu falei, quando a gente fala da força de Newton, que é um puxão, um empurrão, lembra que eu falei que você tem que tocar, o cara tem que tocar no bloquinho? Tem que tocar nele, senão não sai do lugar. Então, se você quer empurrar uma caixa, você tem que botar a mão na caixa e empurrar a caixa. Se você não botar a mão na caixa, você não consegue, né? Você não consegue ficar assim, ó, de longe e empurrar uma caixa, empurrar uma cadeira. Você tem que tocar nela. Mas nesse aspecto, a força da gravidade ela é diferente. A força da gravidade consegue, né, puxar alguma coisa sem tocar no objeto. Então, a Terra puxa a maçã para baixo, mas não toca na maçã. A maçã cai lá de cima. Né? Claro que ela vai cair aonde? Vai cair em cima da Terra. Mas durante o cair, durante a queda, tá? Não tem nada tocando na maçã, ela cai sozinha. E assim a Lua fica em torno da Terra, mas não tem uma corda entre a Terra e a Lua. A Terra não está tocando na Lua, a Lua está longe pra caramba, um não toca no outro. Não tem nenhuma comunicação entre esses dois astros, né? A não ser que você pegue uma espaçonave e vá de um para outro. Então, assim é a
gravidade. E Newton ficou encucado com isso. Ele falou: que esquisito. Eu conheço ação por toque. Você tem uma ação que você imprime no objeto porque você tocou nele, porque você bateu, mexeu. Mas essa é diferente. Isso é uma ação à distância. Funciona a uma certa distância. Ele ficou muito encucado com isso. Peraí. Então, ó, não sei o que posso parecer aos olhos do mundo, mas aos meus olhos pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me em encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente desconhecido à minha frente. Então, Newton que falou isso, ele estava admitindo que ainda tinha muita coisa que ele não conhecia. Não sei o que posso parecer. Ok, então, ó, aí entra Maxwell. Ali foi Newton. Maxwell vem em 1890. Então, se você de 1690 até 1890, são 200 anos depois. Então, muita coisa foi conhecida, né? Mas Maxwell segue o mesmo padrão de Newton em termos da teoria. Ele vai olhar, ó, eu vou olhar o universo. Só que o universo de Maxwell agora é diferente, porque a gente conhece muito mais do universo quando Maxwell chega em 1890. Então a gente já tem telescópio de grande porte, já consegue fazer observações. Nessa época já começam a suspeitar que não é só o sistema solar, que tem outros sistemas solares, né? Já se suspeita também da ideia de galáxia, né? Então tem um universo muito maior e no dia a dia também o universo é bem mais sofisticado, o nosso planeta está bem mais desenvolvido. Então 1890 você já começa a ter o trem, né? O trem a vapor funcionando, você tem já está próximo até do desenvolvimento do carro. Já se usa muitas coisas elétricas, né? Então já tem iluminação pública, né? Então já se usa coisas como, por exemplo, o telégrafo para mandar mensagem. Então tem um bocado de coisa acontecendo já em 1890. A gente está falando da época, né, já depois do imperador, né, Pedro II. Quem viu a novela aí percebe que já tem muita coisa aí, o mundo já está bastante sofisticado. E aí Maxwell vai dizer, eu vou fazer uma teoria, né? Então ele vai pensar assim, o que é que eu vou colocar dentro dessa minha sacola, né? E eu vou aplicar onde essa teoria? Eu tenho que aplicar no mundo real, tenho que conseguir fazer as coisas, tá? Então, o que é que Maxwell faz? Ele vai se debruçar sobre o problema das cargas elétricas. Então, já era conhecido que se você tivesse uma carga positiva e outra carga positiva, haveria uma repulsão. Se você tivesse duas cargas negativas, né, haveria uma repulsão. E quando você tem uma carga positiva e uma negativa, há uma atração. Então, em 1890, isso já estava bem sedimentado, que era possível você ter cargas. E isso vem de onde? Ok? A gente vai falar daqui a pouco de onde é que vem isso. Mas agora vamos embora comparar. Que coisa esquisita, né, que a gente está falando aqui. Que é bom a gente sempre ter atenção a isso. Então, você tem aí Newton à esquerda e Maxwell à direita. Os dois estão olhando para duas bolinhas, tá? E essas duas bolinhas, eles veem que uma repele a outra. Então, as bolinhas fazem isso aqui, ó. E aí, eles vão pensar sobre o que está acontecendo. Então, tinha duas bolinhas, as bolinhas não estavam tocando uma na outra. Quando você solta essas bolinhas, as bolinhas se afastam. Newton olha em 1690 e depois Maxwell olha muito tempo depois. Eles vão fazer exatamente a mesma pergunta. Vão perguntar assim: vem cá. Se ela estava parada e você soltou e ela começou a se mexer, ela começou a ter movimento. Se teve movimento, ok? Então tem uma certa energia cinética, que é a energia do movimento. Eles vão perguntar: vem cá, eu já sei, e tanto Maxwell como Newton já sabiam, que
a energia não é criada assim do nada, nem destruída. Então, ele já tinha uma ideia. Se você vê movimento, o movimento já veio de alguma outra coisa. Aí vamos perguntar, veio de onde? Aí Maxwell vai pensar sobre essa situação e Newton vai pensar sobre essa situação e cada um vai procurar explicar do seu jeito, na sua época. Então, na época de Newton, ele olha para essas duas bolinhas aí e ele fala, como é que é possível isso? Então, na cabeça dele, ele vai dizer assim, ó, se tinha duas coisas que se afastaram, deve ter alguma coisa que empurrou. Aí ele vai perguntar na teoria dele, o que, que eu tenho aqui que empurra? Então, lá na mecânica, a gente estudou muito a questão da mola, né? Então, Newton vai dizer, rapaz, tem uma mola aí que eu não estou enxergando, mas tem uma mola entre as duas bolinhas. Vê se faz sentido. Você tem uma mola, duas bolinhas, alguém comprimiu, né, a mola com as duas bolinhas, está lá comprimido, e aí soltou. Quando solta, uma bolinha empurrada para a direita, outra para a esquerda, por essa mola. Aí ele fala, Newton fala, rapaz, tem uma mola aí, pode mostrar aí. Tem alguma mola aí, você pode mostrar o truque, que eu não estou vendo a mola, mas está em algum lugar. Maxwell olhou para a mesma coisa. E Maxwell chegou a uma conclusão muito parecida. Ele falou, olha, deve ter alguma mola aí entre esses dois objetos, essas duas cargas positivas. Porque um está empurrando o outro para longe. A diferença está no seguinte, Newton precisava botar um objeto que tivesse massa ali no meio, que pudesse pegar, então ele botou foi a mola, né? Ele imaginou uma mola. Maxwell, quando ele olha a mesma situação, ele vai dizer, olha, tem alguma coisa aí entre as bolinhas que eu não consigo enxergar e funciona como uma mola. É aí que ele vai propor a ideia de um campo elétrico. Ele vai dizer tem alguma coisa no espaço em torno dessas bolinhas que está guardando a energia cinética. Porque eu boto as duas bolinhas, uma próxima da outra. É como se eu tivesse comprimido uma mola entre elas. Eu solto, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Então o que acontece? Eu vou imaginar que ali tem uma mola, mas que essa mola não tem massa. Ele vai admitir que tem alguma coisa em torno das cargas que não tem massa, mas consegue guardar a energia que vai virar cinética. É esse o grande saque dele. Então ele vai propor o seguinte, ó, deve ter algum tipo de mola invisível que guarda a energia. Ele vai dizer isso para evitar dizer que existe ação à distância, porque também a ideia de Newton ficou lá olhando a gravidade age nas coisas a uma certa distância. Então, Maxwell falou, será que é uma ação à distância? Ele falou, não, deve ter um objeto aí, uma coisa entre os dois, mas que é invisível e não tem massa. Olha a diferença. Ele começa a usar a ideia de objeto, de coisa, para coisas que não têm massa e são invisíveis. Isso é pano para manga, viu? Muito bem, então fica assim, ó. Ele começou a desenhar as cargas com um bocado de linhazinha assim ao lado, ó. Essas linhazinhas aqui saindo da carga positiva e indo para fora. E chamou essas linhazinhas que estão no espaço em torno da carga de campo elétrico. Ele disse o seguinte, ó, toda carga tem campo elétrico, sempre vai ter, desde o início dos tempos, quando a carga foi criada, até o final dos tempos, a carga tem campo elétrico, o campo elétrico ocupa o espaço em torno, e eu vou representar por essas linhas para você poder imaginar ele, porque esse campo é invisível. Esse campo também não tem massa, esse campo não tem cheiro, não tem nada. Mas ali existe uma coisa. Então, essa é a novidade de Maxwell. Ele começa a ter coisas que não têm massa. Aí, quando você pensa em duas cargas positivas, então o desenho à direita, você tem duas cargas, ele fala, olha, quando você aproxima duas cargas positivas, você empena essas linhas, ó. Aí, claro, se você empenou as linhas, se você soltar as cargas, as linhas vão querer se esticar de novo.
Se as linhas forem se esticando, elas vão empurrar uma carga para a esquerda e outra carga para a direita. Elas vão embora, uma para um lado e para o outro. Então, ele fala assim, essas linhas preferem ficar retas, é por isso que causa repulsão. Na hora que ele vai considerar, né, então chamamos isso de carga-campo. Então, não tem a carga sozinha, tem sempre carga com campo. Então, quando a gente fala carga, parece que tem uma coisa, mas é uma coisa só. Carga e campo, uma única coisa. A gente vai ver mais tarde que é possível você ter campo sem carga, mas você nunca vai achar carga sem campo. Ok? Muito bem. Então, e se a carga for negativa? No desenho da esquerda, ó, fica assim, ó, uma bolinha, e as linhas agora mudaram de direção, mudaram de sentido. Em vez de estarem indo para longe da carga positiva, elas agora convergem para a carga negativa. Ou seja, se você tem uma carga negativa, é como se as linhas de campo estivessem indo para a sua superfície. Mais tarde a gente vai ver regras para desenhar as linhas de campo. À direita, ok? Você tem aqui, ó, um par de cargas positiva e negativa, e as linhas de campo são assim, ó. Ó como mudou tudo. Cada situação, cada distribuição de carga, você tem que examinar para entender como é que são as linhas de campo, para poder desenhar essas linhas, para fazer com que o campo que é invisível se torne visível, pelo menos no desenho. Então, para você entender o que acontece, a gente desenha essas linhas. Então, as linhas de campo, ó, elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Nascem no positivo, morrem no negativo. Como o nosso universo é neutro em geral, ele tem igual número de cargas positivas e cargas negativas, você sempre vai ter cargas positivas como fonte de linhas de campo, que vão morrer nas cargas negativas. Essas linhas só servem para ilustrar esse campo que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue tocar nele, não consegue visualizá-lo, a gente não consegue perceber ele, a não ser se a gente coloque outra carga ali próximo. Então, se você tem uma carga, ele tem um campo elétrico, você traz outra carga, você vai ter uma atração-repulsão. Então, você vai sacar, ó, tem um campo elétrico aqui. Essas linhas aqui, elas vão querer ficar retas de novo. A única forma delas ficarem retas é se essas linhas de cima aqui forem diminuindo, então assim, ó, elas vão diminuindo para poder ficar reta de novo. Quando isso acontece, elas vão aproximar a positiva da negativa. Então aqui vão ser linhas, né, que vão causar uma atração. Então veja que a gente começou com as cargas, a gente falou, olha, tem repulsão e tem atração, a depender do sinal das cargas. A gente falou, olha, isso parece ação à distância. A gente disse, Maxwell disse, não, não é ação à distância não, tem um campo elétrico. E agora a gente está falando de linhas de campo, que as linhas de campo vão estar ajudando, né, nessa atração e nessa repulsão. É elas que estão mediando isso, né? Elas estão fazendo acontecer. Então são muito importantes para a gente. A gente trata o campo elétrico como se fosse de fato uma coisa. Muito bem. Então, Newton fala, coisa tem massa. Naquela época lá, 1690. Isso é diferente do que Maxwell traz já 200 anos depois. Maxwell fala Newton fala, coisas são coisas justamente porque possuem massa. Já Maxwell fala diferente. Ele diz, olha, tudo bem, tem coisas que têm massa. São as coisas de Newton. Mas tem outras coisas, tá, que não têm massa. São justamente os campos elétricos, e mais tarde ele vai dizer, inclui os magnéticos também. Então estes campos, né, são coisas novas. Então ele fala assim, algumas coisas têm massa, nem todas. As coisas com massa são as mesmas coisas de Newton. Essas coisas de Newton têm números de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas, ou seja, são neutras em carga.
toda carga tem massa e campo. Chamamos isso uma carga-campo. Então, essa história de dizer que carga não tem massa, não, carga tem massa. Carga tem massa e também tem campo elétrico. A massa de uma carga é muito pequena. A gente vai ver mais tarde que em muitas situações a gente pode desprezar essa massa da carga em algumas situações. Existe energia armazenada nesse campo. Então, Newton fala, as cargas são uma coisa, os campos que estão associados fazem parte dessa coisa. Então ele está dizendo agora que uma coisa é uma coisa porque guarda energia. Isso é diferente de Newton. Newton fala as coisas têm massa. Maxwell diz as coisas têm massa, mas também existem os campos que não têm massa. E eles existem por quê? Porque eles conseguem guardar energia. Se eu não disser que campo existe, eu vou dizer que energia desaparece e aparece. E eu não posso viver com isso. A gente sabe da física, né, de toda a nossa experiência do universo, que sempre a energia é conservada. A energia não é criada nem destruída. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Antônio? Ana? Não, eu não sei. O senhor vai falar de campo elétrico e de campo magnético? Agora, nessa primeira aula, a gente está tentando falar dos dois. A gente está falando de muita coisa que os livros não tratam. Então a gente está primeiro tendo uma visão geral, porque isso aqui é uma licenciatura, né? Então a gente quer uma visão geral. A gente está voltando um pouco na história para tentar vestir a camisa de Newton e vestir a camisa de Maxwell e entender como eles enxergavam diferente o mundo. Newton só conseguia enxergar coisas com massa e Maxwell já começava a ver que existia um universo inteiro além das massas de Newton, das coisas de Newton. É isso que vai ser a novidade da teoria dele. Vai ser o campo elétrico e o campo magnético. Boa parte do que eu estou fazendo aqui, Antônio, é preparando para vocês para uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. É muito difícil esse momento na construção do conhecimento de vocês, porque vocês também simpatizam com Newton. Vocês simpatizam profundamente com ele. Você fala, olha, as coisas têm massa. Se não tem massa, não é uma coisa. É a ausência de todas as coisas. Não é isso? Sim. Não é? E Maxwell está falando, olha, não é por aí não. E é graças a essa teoria de Maxwell, na gente confiar nele, que a gente construiu esse mundo maravilhoso aqui, que eu estou conseguindo dar aula pelo computador para vocês. Se eu achasse que o mundo era como Newton pensou, que só tinha objetos com massa, eu não ia conseguir dar minha aula aqui hoje. A gente tem uma tecnologia extremamente avançada, construída em cima das ideias de Maxwell. E Maxwell está trazendo uma coisa muito importante. Ele está dizendo, olha, as coisas de Newton são feitas de cargas, igual número de negativos e positivos. E essas coisas têm campos elétricos e magnéticos. E esses campos eletromagnéticos são parte da natureza em pé de igualdade com a cadeira, com a mesa, com o sofá. Exemplo de carga-campo, tá? Eu vou dizer o próton e o elétron. Tá? O próton e o elétron são exemplos de carga-campo. O próton tem massa e tem campo elétrico. O elétron tem massa e tem campo elétrico. O próton e o elétron formam o átomo junto com o nêutron. O átomo é organizado em núcleo e eletrosfera. São esses átomos em imensa quantidade que vão formar os objetos que Newton observa, que vai formar a cadeira, o bloco, a mesa, o planeta, né? São esses átomos feitos
a partir das cargas que Maxwell está, a carga campo, né, que Maxwell está descrevendo. E Maxwell está trazendo uma novidade, ele está dizendo, olha, se uma coisa guarda energia, é uma coisa do meu universo, vai dentro da sacola. Faz parte da minha teoria e eu coloco na sacola. A sacola está cheia de objetos da teoria de Maxwell, que é muito mais abrangente, né, que inclui a de Newton, constrói em cima dela e abrange muito mais coisas, uma parcela maior do que a gente reconhece como universo. Muito bem. O campo, seja esse elétrico ou magnético, é um substantivo concreto ou abstrato? Explique. Quem vai me dizer aí? Todo mundo fez aula de português, né? Então todo mundo sabe o que é substantivo concreto e o que é substantivo abstrato. E aí, campo elétrico e campo magnético é concreto ou é abstrato? É concreto, Por que você fala isso, Antônio? porque para você ser abstrato, você depende de outro substantivo. Excelente, Antônio. E Excelente. Você está aí em uma pegada muito interessante. Ana, você concorda, Ana? Dá um tempinho para Ana responder, viu? Então, vamos lá, vamos ver. Eu fui na internet buscar isso. Eu concordo com você, Antônio. Eu fui em um site chamado branly.com.br, tá? Que responde um bocado de pergunta. Tem um bocado de pergunta doida que o pessoal fez. E alguém fez a pergunta assim, ó, fantasma é um substantivo concreto ou abstrato? Ok? Então você vai ter o seguinte, fantasma, é a resposta que o pessoal colocou. Fantasma é um substantivo concreto porque nomeia um ser de existência independente, sejam imaginários ou reais. Então, fantasma é um substantivo concreto porque dá nome a um ser de existência independente. É um ser, tá? Que pode ser imaginário ou pode ser real. E aí dá um nome a ele, ele é um fantasma. Também coloca assim, ó, fantasma é um substantivo concreto. Está nomeando uma entidade. Então, dá nome a uma entidade que pode ser real ou imaginária. assim como Yara, Saci, é concreto. Saci, exatamente. E o Entendeu? fantasma é concreto e é interessante porque, na nosso imaginário, fantasma não tem massa, né? Se você botar o Sim. fantasma em uma balança, não vai acusar nenhum peso, né? Essa é a nossa ideia de fantasma. Então, muito interessante. Antes de Maxwell, tá? O campo é um substantivo concreto, tipo fantasma. Antes de Maxwell. Porque nomeia um ente que é imaginário, como o fantasma é imaginário. Ou real, a depender da sua crença, né? Mas nomeia aquela coisa. Depois de Maxwell, o campo é um substantivo concreto, tipo cadeira. Você percebe a diferença? Sim. Então, você está saindo de dar nome a uma coisa que pode não existir para reconhecer como um objeto, cadeira, objeto, campo elétrico, objeto, campo magnético. Isso foge àquela ideia lá no pré-primário, que o pessoal fala que, no primário, na verdade, que fala que o substantivo concreto é aquele que você pode tocar, né? Então o fantasma vai além disso, ele é concreto, porque nomeia uma entidade, né? Mas a gente pensa em fantasma como sendo algo do além, né? Já o campo elétrico é mais tipo cadeira, tá? Faz parte do universo como a cadeira faz parte. Muito bom, Antônio. Muito bem. Então, as coisas de Maxwell, vamos lá. É assim, você tem uma carga, tá? Ela tá parada em relação a você, tem velocidade zero, você percebe que ela tem um campo elétrico. Isso é assim, nasceu assim, vai morrer assim.
Não tem como eu fazer isso. Isso já é da natureza. Ok? Então, outra situação. Eu pego a mesma carga que tem campo elétrico e dou uma velocidade para a direita. Agora, ela não só tem o campo elétrico, então você vai ver, ó, eu tenho as mesmas linhas do campo elétrico aqui as linhas, mas apareceram essas coisas aqui, ó, tipo fossem uns círculos, né? Que estão com um eixo, né, em cima, né, dessa linha aqui horizontal, definido pelo vetor velocidade aí. A gente chama isso de campo magnético. Então eu tenho a carga parada, ela tem campo elétrico. A carga com velocidade constante, ela vai ter não só campo elétrico, mas agora também aparece campo magnético. Isso é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. É da natureza. E mais importante, eu quero que você preste bem atenção a esse desenho à direita. Note que eu tratei os 3 casos que a gente estudou lá na física, no tópico de física 1. Foi justamente o objeto parado, com velocidade constante, e à direita a gente vai ver a situação quando você tem aceleração. Quando a velocidade não é mais constante, fica mudando. Ou seja, está essa carga aí parada em relação a você. Ela tem somente as linhas de campo elétrico desenhadas. Porque ela parada em relação a você só tem linha de campo elétrico. Quando ela começa a se movimentar, ela vai ter linha de campo elétrica e linha de campo magnética. Eu agora, nesse primeiro momento, não vou prestar atenção no que acontece com o campo magnético. Eu vou só prestar atenção com o que acontece com o campo elétrico. Então eu vou dar um toquezinho aqui, ó. Preste atenção no que acontece com ele. O que foi que aconteceu? O que você viu? O que é que você está vendo aí no desenho da direita? As linhas de força do campo elétrico estão deformadas. Exatamente. As linhas de campo elétrico estão deformadas, porque elas estão presas na carga, né? Se a carga sobe, as linhas têm que subir junto. Se a carga desce, as linhas estão descendo também. Mas isso dá um efeito. Deixa eu passar de novo aqui para você ver. Olha o que acontece. O que mais você enxerga? O que é que você enxerga sobre essa deformação? Qual é a percepção que você tem da deformação em si? Você percebe que essas. Ela tem um padrão, né? Sim, mas você está percebendo que parece que essas deformações estão indo embora para longe da carga? Sim. Veja de novo, vê se você concorda comigo. Tá vendo olha a palavra que eu vou usar, as ondulações se propagando para longe da carga? São ondulações no próprio campo elétrico. Isso lhe diz muita coisa. Isso vai dizer a você o seguinte, ó, que qualquer movimento da carga vai provocar uma mudança no campo elétrico. E essa mudança vai se propagar neste campo elétrico. Vou fazer um desenho aqui mais completo. Esse aqui é o desenho mais completo. Maxwell foi o primeiro a medir a velocidade de propagação dessas ondulações de campo elétrico e campo magnético. Ele mediu essas velocidades, na verdade ele não mediu, vou até me corrigir aqui. O que ele fez foi o seguinte:
ele tinha um conjunto de equações, que a gente chama hoje das equações de Maxwell. E ele foi fazer conta, foi resolver as equações. E essas equações eram muito complicadas e tinha várias formas de resolver. Ele falou: eu vou resolver essas equações da forma mais simples possível. Vou supor que não tem nenhuma carga, nenhuma região do espaço. E aí ele fez um bocado de conta e descobriu que uma das soluções era uma oscilação eletromagnética que tinha a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então Maxwell foi a primeira pessoa a perceber o que é que tem velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no nosso universo. Diga aí, Antônio. A velocidade da luz. É a velocidade da luz. Então ele foi o primeiro a perceber que quando você pega uma carga e sacode ela, você sacode o campo elétrico e você também sacode o campo magnético, porque a carga agora está em movimento. Lembre que uma carga parada só tem campo elétrico. Mas quando você movimenta uma carga, ela tem campo elétrico e campo magnético. Se você sacode para cima e para baixo, você faz um saculejo no campo eletromagnético. Partes desse campo se desprendem e vão embora à velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ele falou, essa é a velocidade da luz. Então ele foi o primeiro ser humano na história da nossa civilização a dizer, eu sei que a luz é um fenômeno eletromagnético. Antes dele, o pessoal falava, tem a luz. Sim, o que é a luz? Não sei. Eu sei que a luz anda em linha reta. E o pessoal falou, é verdade? Aí falou, não, não é verdade. Ela anda em um caminho, a gente chama caminho de menor tempo. Okay? É isso que causa aquela difração, né? Quando você vai olhar um peixe dentro d'água, que você vê a luz saindo do peixe, chegando em você, e você tenta pegar o peixe e o peixe não está na posição que você quer. Causa uma certa ilusão para você. É o que você vê também quando tem um vidro. Você percebe que o vidro está ali porque ele mexe com a luz de certa forma. Ok? Mas ele foi o primeiro a dizer, olha, eu sei mais do que isso. Eu sei mais do que a luz anda em linha reta, eu sei mais do que a luz anda no caminho de menor tempo, quando passa de um meio material para outro, e eu sei mais porque eu sei dizer que ali tem um campo eletromagnético oscilante. E esse desenho aí que está aí é muito exato, porque vai ser justamente assim, você vai ter uma componente elétrica e outra componente magnética, né? Então eu botei em azul aí o campo elétrico, em vermelho o campo magnético. E aí, ó, vai ter uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Uma coisa que a gente sabe que emite luz é o átomo. Então, quando você esquenta qualquer material feito de átomos, chega a uma certa temperatura que aquilo brilha. Então ele começou a perceber, olha, essa luz, que são esses campos elétricos e magnéticos, né, estão, de certa forma, presos em átomos. Então ele começou a perceber que a energia da matéria estava associada à própria luz. Hoje a gente sabe que um elétron que está em uma órbita de um átomo, quando a luz bate no átomo e é absorvida por esse elétron que está em uma certa órbita pula para outra órbita de raio maior. A gente sabe também que se você deixar esse átomo quieto bastante tempo, ele vai, o elétron vai pular para uma órbita mais baixa e vai emitir luz. A gente sabe que se você pega um objeto e esquenta ele, parte da energia que foi usada para esquentar o objeto retorna para a gente como luminosidade, aquele objeto brilha. Ok? Então, isso é muito interessante. Maxwell é o primeiro a começar a fazer essas pontes, a perceber isso. Muito bem. Maxwell foi o primeiro ser humano a compreender que a luz é uma radiação eletromagnética. Então ele estava propondo ali um novo modelo para a luz. Então é uma coisa que eu quero que vocês levem desse curso aqui, esse entendimento, que a carga elétrica parada tem campo elétrico,
que a carga elétrica com velocidade constante tem campo elétrico e tem campo magnético, e a carga elétrica, quando você sacode ela, você vai sacudir o campo elétrico e magnético dela, e você vai provocar uma oscilação, e essas oscilações podem se desprender a 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ok? Vamos ver o que é que isso, a consequência disso, né? Bem, tá aí Maxwell, né? Ele traz para a teoria dele, que é a teoria do eletromagnetismo, várias coisas. São os objetos. Ele coloca todos os objetos de Newton. Então, tudo que Newton explicava, ele também explica. Ele coloca na sacola também, ó, as cargas elétricas, que a gente está chamando de carga-campo, porque ele percebeu que toda a carga está presa a esses campos elétricos e magnéticos, e sempre ficarão presos. É uma única coisa, a gente não pode nem pensar como duas coisas separadas. Então ele botou a carga-campo, mas ele percebeu também o seguinte, olha, tem certos objetos que atraem e repelem outros, né, que são conhecidos como ímãs. Isso aí tem campo magnético, vai para a minha sacola também. E colocou também a luz. E ele vai aplicar essa teoria do eletromagnetismo aonde? É justamente no nosso mundo real. Só que o mundo real de Maxwell já é outro, que não era o de Newton. Por quê? Porque esse mundo real de Maxwell agora inclui resistor, inclui capacitor, inclui indutor, inclui circuitos, que são circuitos de resistores, indutores e capacitores associados, a gente chama de circuito RLC. E esse circuito RLC é justamente a base tecnológica para todo o mundo de automação e controle. Então, o mundo de automação e controle usa um circuito RLC, ou hoje em dia já usa circuitos de computadores que simulam o circuito RLC, né? E o circuito RLC também é usado nas telecomunicações. Então a gente pode dizer que nosso mundo moderno, tá, é quase que inteiramente explicado por Maxwell. O que é que vai ficar fora da sacola de Maxwell, né? Bem, Maxwell, através da teoria dele, não consegue explicar por que de dentro da Terra sai lava, sai magma, né? Como é que a Terra é quente por dentro? Então ele não consegue explicar isso, porque isso se deve ao decaimento radioativo de certos átomos que tem dentro da Terra. São átomos muito pesados que espontaneamente decaem e soltam uma energia nuclear. Maxwell não vai conseguir explicar por que o Sol é tão quente, porque no Sol também acontece lá uma reação nuclear. Maxwell não consegue explicar por que certos sais de urânio brilham, mas boa parte de todo o resto, Maxwell fala, entendi. Ele vai entender por que o átomo é organizado como ele é. Que ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Ele vai entender por que a química funciona como ela funciona, onde você tem compostos iônicos que ficam positivo e negativo bem pertinho, ou tem moléculas covalentes que compartilham elétrons em suas órbitas. Elétrons que são atraídos para os núcleos que são positivos de sinal contrário. Então ele começou a ter uma percepção muito mais abrangente do universo do que Newton tinha. Então isso é uma grande virada em nosso entendimento. Inclusive, a nossa tecnologia, somente hoje, né,
de 1890 até 2020 são já quase 150 anos. A gente ainda está descobrindo as consequências da teoria de Maxwell. Note aí que a gente só falou do que ele colocou dentro da sacola, tá? São as coisas. E coisas que ficaram fora da sacola. Com certeza o calor ficou. Como eu falei, as coisas que são nucleares por natureza, que vem do mundo do muito pequeno, onde tem o que a gente chama de mecânica quântica. Ele não colocou nessa sacola as coisas que são muito, muito rápidas, que isso é a velocidade, é a teoria de relatividade de Einstein, né? Não colocou as ondas gravitacionais, porque também isso já é uma teoria da relatividade geral. Não colocou informação, a informação tem outra base, né? Não colocou a consciência, tem uma série de coisas que ficaram fora da sacola, que a gente ainda falta explicar. A gente está avançando isso com outras teorias, né? São as teorias complementares. Muito bem, então, como é que isso se deu? Se deu assim. Newton, tá? Teve ideia de fazer 3 leis, que chama as 3 leis da mecânica, juntou com a gravitação universal e fez uma teoria das cores. Ele ficou lá, eu não sei direito o que fazer com a luz. Já Maxwell pegou 4 equações que já existiam, fez uma modificação na 4ª equação, botou elas em um conjunto, e com essas 4 equações conseguiu explicar a luz como sendo uma radiação eletromagnética. Note a diferença. Newton propôs as 3 leis, e aí depois veio toda a consequência. Maxwell encontrou 4 leis já prontas. Ele só fez o quê? Um resumão. Ele fez o que a gente chama de uma síntese. Juntou as 4 equações em uma teoria e falou, olha, essa é a teoria do eletromagnetismo. Bem, faltou falar sobre a interação. Como é que fica a interação das massas, né, das cargas com estes campos, ok? Então, a gente sabe o seguinte, se você tem um campo elétrico, aqui à esquerda, ó, eu botei aqui um campo elétrico, em azul, e você bota uma carga dentro desse campo, a gente chama essa carga de uma carga teste, a gente vai testar o campo elétrico. O campo elétrico puxa ou empurra uma carga-campo. Claro que esse campo elétrico que eu coloquei aqui em azul, ele é causado por outras cargas que eu não incluí no desenho, tá? Mas se tiver um campo elétrico, e vai fazer com que essa carga seja empurrada. Percebeu aí o que acontece? Ó, a carga é empurrada. Empurrada em que direção? Na mesma direção do campo elétrico. Então você tem aí, carga é empurrada para a direita. Esse vetor escuro aí é o vetor força. Então toda a carga que está em um campo elétrico de origem externa sofre um empurrão para a direita, nesse caso aí, por exemplo. E o que acontece se você pega uma carga e coloca em um campo magnético? À direita aqui eu tenho uma carga colocada dentro de um campo magnético, gerado por uns ímãs, né, que eu não coloquei no desenho, senão o desenho fica muito complicado. Como é que esse campo elétrico é? Eu estou vendo somente um bocado de xizinho. Ó, à direita aqui, tá vendo? Tem um balão aqui em cima. Eu vou pensar em um vetor como se fosse uma flecha, então eu coloquei uma flecha aí no meio desse balão. À esquerda está o fundo da flecha e à direita está a ponta da flecha. Ou seja, eu vou usar um X quando eu quiser dizer aqui existe um vetor entrando na página. E eu vou usar uma bolinha quando eu quiser dizer que tem um vetor saindo da página. Então, eu botei aqui uma região do espaço, onde tem vários xzinhos, e esse x me diz que nessa região tem um campo magnético. Coloquei aqui uma carga,
e dei a essa carga uma velocidade em verde, então ela está indo já para a direita. Quando uma carga se movimenta dentro de um campo magnético como esse, ela sofre uma força que eu coloquei aqui como um vetor preto. Isso vai fazer com que essa carga, que tem uma certa velocidade, comece a fazer uma curva. Então você percebeu aí, ó, campo elétrico, puxa ou empurra a carga na direção do campo. Se você tem uma carga se movimentando dentro de um campo magnético, ela vai fazer uma curva. Ela sofre uma deflexão do caminho dela. Então tá aí como as coisas de Maxwell vão interagir. Então observe, as cargas em movimento formam correntes elétricas que possuem campos elétricos e magnéticos próprios. Então, toda vez que você tem uma carga que se movimenta, você pode dizer que ali tem uma corrente elétrica. Okay? Quando você tem muitas cargas se movimentando, a corrente é mais intensa. Muito bem. Aí veja o que acontece, ó. Essa animaçãozinha, eu vou passar lá de novo para você. Você tem aí. À direita, eu vou pegar uma carga e vou movimentar para cima e para baixo. Quando eu faço isso, eu vou criar um campo eletromagnético oscilante. Então, eu tenho uma carga-fonte à direita e à esquerda eu tenho uma carga-teste. A luz vai pegar e, usando seus campos elétricos e magnéticos, vai fazer a segunda carga se movimentar. Então, eu movimento uma carga, crio uma perturbação no campo eletromagnético, que é uma radiação, que ela vai se deslocar, e se tiver outra carga em algum momento, alguma posição mais adiante, ela vai ser também puxada e empurrada por esses campos elétricos e magnéticos. Então, a gente usa isso tecnologicamente. Como a gente faz isso? Observe esse desenho aqui. Aqui à esquerda, eu tenho uma antena em uma casinha que está no pé de um vale. À direita, eu tenho outra antena e também tenho uma carga. E eu tenho uma outra casinha. Note aí, então, que tem uma linha horizontal fictícia aí, só para a gente estar vendo, né, uma posição de referência entre as duas cargas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa carga aqui da esquerda, que é um elétron, e vou fazer com que ele suba e desça nessa antena. Como é que eu faço isso? É fácil, eu pego a antena, pego uma pilha, que tem um lado positivo e negativo, coloco na antena, depois eu mudo de posição, o positivo com o negativo, e o negativo com o positivo, e o positivo com o negativo, e eu vou fazer com que as cargas aí subam e desçam nesse poste. Eu vou utilizar justamente o campo elétrico para puxar e empurrar essa carga. Então, ó, eu puxo, empurro, eu provoco um campo elétrico oscilante. Essa perturbação vai viajando, até que chega na segunda carga. Essa segunda carga vai ser puxada e empurrada para baixo e para cima. Olha lá de novo, ó. Isso vai explicar as telecomunicações. Nós usamos antenas para nos comunicar de uma posição até a outra. A gente pega cargas, que são as cargas livres que tem no metal, e a gente movimenta ela usando tensões elétricas. Faz com que a carga suba e desça, suba e desça. Ela, como está presa em um campo elétrico, vai fazer que o campo elétrico suba e desça, suba e desça. Isso vai causar uma perturbação no campo elétrico, que vai ter uma única velocidade, a velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E essa perturbação pode se propagar até uma outra antena. Nessa outra antena vai ter um elétron lá de bobeira, parado. Na verdade, não vai ser um só, vão ser muitos. Quando acontecer de passar ali uma onda eletromagnética, ela vai ter campos elétricos e magnéticos, e esses campos vão fazer com que a carga suba e desça, suba e desça, suba e desça.
Se eu combinar, tá, um código nesse subir e descer, então eu vou ter como tá, desculpe aí, eu vou ter como me comunicar com a outra posição. Geralmente você faz assim, ó, 3 pulsos rápidos, 3 pulsos devagar, 3 pulsos rápidos. Então vamos combinar, isso aí é SOS. Aí você vai saber, eu estou precisando de ajuda. Alguma pergunta aí? Não, tá tranquilo. Tá. Aí a Por gente, enquanto, não. tá, a gente fechou aí essa visão panorâmica do eletromagnetismo. A gente vai começar agora uma coisa mais detalhada. Eu vou começar nessa aula, mas eu vou continuar na próxima aula, tá? Então, veja aí, quando tem uma variação de campo elétrico, sempre vai ter uma variação de campo magnético, tá? Então, outros detalhes, ó. Olha que interessante, isso quer dizer que se a gente volta à questão da carga que se movimenta, né? Se você tem uma moça parada e olha a carga se movimentando, ela vai ver uma carga com velocidade. Ela vai ver que essa carga tem campo elétrico, porque toda a carga tem campo elétrico. Mas a gente sabe que a carga com velocidade constante tem campo magnético, então ela vai chegar uma componente elétrica e uma componente magnética. Já outra pessoa em um barquinho que esteja se movimentando junto com essa carga, tá? Então ele vai pegar e dizer, olha, essa carga está parada em relação à minha posição. Ele vai enxergar somente campo elétrico. Então os dois aí, ó, veem coisas diferentes. Então, o que você vai enxergar como campo elétrico ou campo elétrico e magnético vai depender da sua velocidade relativa a essa fonte. Então, isso já mostra que quando você vai movimentar, por exemplo, uma coisa que está eletrizada, ou que você vai movimentar alguma coisa que é magnética por natureza, isso vai causar muitos efeitos. Okay? Então, isso é só uma préviazinha do que a gente vai ver. Então, você percebeu aí, ó, o que acontece. Embora não fosse óbvio para Maxwell e muito menos para Newton, no dia a dia, quase tudo é eletromagnético, exceto o puxão gravitacional para baixo, as marés, o movimento dos astros e o brilho de alguns sais. Bem, eu vou parar essa apresentação por aqui e eu vou passar para outra apresentação. Ok, você deve estar vendo aí minha outra apresentação agora, sim? Muito bem, aqui eu vou focar mais na questão da carga-campo, tá? A gente tem aí aproximadamente 30 minutos, vamos aproveitar. Muito bem. Então, estava lá, né? Agora a gente vai voltar no passado para a época lá do descobrimento das cargas, tá? Quem foi que primeiro falou isso, negócio de atração e repulsão? Foi o Benjamin Franklin. Foi esse que entendeu que tinham cargas positivas e negativas. É justamente ele que aparece à direita aqui, ó, nesse canto da transparência, ou do slide. Então ele vai dizer, ó, repulsão, repulsão, atração. É por culpa dele que a gente chamou o elétron de negativo e o próton de positivo. Podia ter sido ao contrário. Isso foi uma escolha meio aleatória. Ele entendia muito pouco, né, do eletromagnetismo, das cargas elétricas, e aventurou esse positivo ou negativo. A gente vive com as consequências disso até hoje. Graças a Deus, as consequências aí são mínimas, por uma série de razões que vão ficar claras mais tarde. Muito bem. Puxão ou empurrão de origem elétrica, devido às cargas elétricas, isso é ação à distância? A gente falou não.
tem campos elétricos e magnéticos. Mas Newton fala aí, olha aí meu puxão e empurrão, tá? Lembre que vale o seguinte, força é igual a massa vezes aceleração, e lembre também que com a aceleração dá para você obter a variação da velocidade, com a variação da velocidade você pode obter a variação da posição. E olha aí também Newton dizendo, essas forças de atração e repulsão ocorrem aos pares. Você tem um vetor à esquerda e tem o outro vetor à direita. Ok? Então, os pares de carga, um empurra o outro, então você tem pares de força, ação e reação, os pares de Newton. Muito bem. Então, Benjamin Franklin fez experimentos do seguinte tipo. Ele pegou, por exemplo, um bastão de borracha, amarrou um fiozinho, pendurou do teto, tá? E aí ele pegou, através de um processo de atrito na borracha e um processo de atrito no vidro, descobriu, tá, que esses dois objetos se atraem, causando um torque, um movimento de rotação na borracha que está pendurada. Essa borracha pendurada é um pêndulo de torção. Então, no início lá da eletrostática, tá, do eletromagnetismo, começa-se a estudar justamente usando esse mecanismo da balança de torção, que é muito sensível. Qualquer coisa que você pegue aí, pendure do teto com um bastão assim, equilibrado, você vai ver que qualquer coisinha, um ventinho, abrir uma porta, fechar uma porta, isso aí se mexe. Tá? Ele descobriu também que se você pega borracha e borracha, você vai ter uma repulsão. É através desses estudos que ele vai começar a identificar os positivos e os negativos. Então ele sugeriu, vai que, né? Vai que o positivo está associado ao vidro e o negativo está associado à borracha. Isso foi aleatório e ficou essa convenção. Muito bem. Ele falou que essas cargas poderiam ser representadas pelo símbolo, né, Q1 e Q2. Então, você agora tem um símbolo para carga. E você tem também, mais tarde, vai ficar claro aí que a gente vai ter uma unidade para carga também. Então, carga, tá, vai ter o símbolo Q. A unidade desse símbolo, a gente vai chamar de Coulomb. Okay? Então, assim como a unidade de distância é o metro, a unidade de tempo é o segundo, a unidade da carga é o Coulomb. Exemplo aí, eu vou ter carga Q1 igual a 1 microcoulomb e carga Q2 igual a 1,5 microcoulombs. Acontece que valores entre micro e nanocoulombs vão ser os valores usuais para a quantidade de carga. Acontece que o coulomb é uma unidade imensa, muito grande, e qualquer quantidade de coulomb que a gente encontre na superfície da Terra, ela sempre vai ser muito miudinha. Claro que com grande efeito, né? Observe, o símbolo Q, tá, não tem sinal, não é positivo nem negativo. Então, embora tenha a carga Q1 que é negativa, eu escrevi aqui, ó, 1 microcoulomb. Embora tenha a carga Q2, né, que é negativa também, eu escrevi o quê? 1,5 microcoulombs. Se fossem cargas positivas, eu escrevi a mesma coisa. Ou seja, o Q em si não tem sinal. Exemplo, então, o próton e o elétron, tá? São as cargas fundamentais na natureza associadas a esse fenômeno que Benjamin Franklin estava observando. Borracha e vidro são exemplos de materiais isolantes, não condutores ou dielétricos. As cargas induzidas nesses objetos são fixas. Então, quando você atrita a borracha, tá, você induz uma carga e essa carga fica presa naquele objeto. O negativo fica preso assim, se você está segurando ao outro lado da haste, aquela carga fica na outra ponta. Se você atritou uma ponta, segurou do outro lado, você não está tocando no lugar, a carga fica estacionária naquele lugarzinho ali. Então, o negativo da borracha, a gente entende hoje como sendo um excesso de elétrons. O positivo do vidro é escassez de elétrons. Então, a gente vai pensar aí no átomo, tá? Então, você tem a visão atômica do próton e o elétron. Você vai ter um próton
para o átomo de hidrogênio no núcleo e um elétron em órbita. A gente chama isso de uma nuvem eletrônica, por isso eu botei esse símbolo aqui. Então, eu tenho aqui o átomo de hidrogênio. Acontece que a carga do próton é igual à carga do elétron, que vai ser a unidade fundamental de carga, e é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Já a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, e a massa do próton é bem maior. É quase 2.000 vezes a massa do elétron. Então veja aí, ó, as cargas do próton e elétron são iguais, mas as massas são bem diferentes. Maxwell, dizendo aí à esquerda, nunca imaginei. Porque Maxwell estava em 1890 e o átomo, essa visão do átomo só vai ficar estabelecida depois, lá por 1920, 1930. Né? Então, nessa época de Maxwell, aí não se tinha uma boa noção do mundo atômico. Né? No material isolante, as cargas são fortemente presas aos átomos. Então, por isso que a carga fica fixa no lugar. Tá? Muito bem. Se você tem um condutor elétrico, tá? Um metal, esse metal tem igual número de prótons e elétrons. E há uma mobilidade de cargas. As cargas podem se movimentar, ok? A gente vai falar mais sobre isso depois. Se você aproxima um bastão que foi atritado e tem uma carga induzida negativa, no condutor, ó, as cargas vão polarizar. O negativo vai repelir os negativos para o lado direito da esfera e o positivo vai ser atraído para o lado esquerdo. Okay? Então, os metais se comportam assim. As cargas têm mobilidade e você aproximando então o bastão, você vai induzir uma polarização nesse objeto. Se você aterra, se você conecta essa esfera com a Terra, os negativos podem descer pelo fio, e se você tirar o fio, esta esfera agora vai ficar com uma carga positiva. Você tira o bastão que você usou para separar as cargas, e agora a esfera tem uma carga líquida positiva. Isso a gente está falando da época de Benjamin Franklin. Ele já não tinha ideia ainda que a carga líquida é uma fração minúscula em relação ao mar de cargas que existem em um metal. Ok? Você simplesmente alterou, aí você roubou da esfera uma fração minúscula dos negativos, mas ela já tem um efeito, polarizou a esfera, e depois, quando você aterrou, ela ficou, ó, positiva. Então, quando você tem aí um material isolante, o que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Se você tem um objeto que foi eletricamente carregado, esse é da esquerda, seja ele um condutor ou um não condutor, e eu aproximo ele de um material isolante, eu vou ter a polarização, ó, dos sítios atômicos moleculares do material. Se houver uma polarização, ó, você não conseguiu deslocar as cargas, você não pode roubar as cargas desse material, porque elas estão fortemente presas ao seu sítio. Quando você aproxima, isso aqui polariza, vai haver uma atração, porque aqui você vai ter, ó, o positivo está mais perto do negativo e está mais longe do positivo devido à polarização do material isolante. E eu dou um exemplo aqui, ó, essa atração aqui, devido à polarização, né, a polarização induzida, ela sempre vai ser bem mais fraca do que a atração, por exemplo, devido à polarização em um objeto metálico.
porque você não consegue roubar as cargas, elas ficam aqui. Então, se você pegar um pente e passar no cabelo, e tiver um clima seco, e você colocar perto de pedacinhos de plástico que foram cortados, você vai ver que o pente vai grudar, né? Ou os pedacinhos de plástico vão grudar no pente. Isso também acontece quando você está em lugar seco e penteia o cabelo. O cabelo vai tender a grudar na escova ou no pente. Houve uma certa polarização ali. Bem, aí isso aqui é tipo um experimento de bem, tá? Note que Benjamin Franklin, ele também atuou na época da Constituição Americana. Então, existe um aparelhozinho que a gente chama do eletroscópio, pense aí à esquerda, tá? Você tem aí cada positivo e negativo, tá casado, ó, e tem positivos e negativos por todos os cantos. Eu estou tendo atenção nas cargas que estão na bola, que está conectada eletricamente a duas folhas de alumínio aqui que estão penduradas na parte interna do eletroscópio. O eletroscópio tem uma cavidade, né? Então isso aqui está fechado, justamente para não ter tanta influência da umidade, né? Que a umidade tende a roubar qualquer excesso de carga. Então, se eu pego um bastão que foi atritado e tem uma carga negativa, tá? Eu aproximar da esfera, eu vou empurrar os negativos que estavam na esfera para baixo. Você vai ver então que a separação entre o alumínio aumenta. Se você vem e você toca com o dedo, ou seja, provoca um aterramento, você vai fazer com que o excesso de negativos, né, corra para o seu dedo. Então, agora você vai remover o dedo, você vai ver o seguinte, ó, você tem um excesso de positivo aqui em cima, que está atraído pelo bastão, e aqui embaixo, positivos e negativos. Note que quando você botou o dedo, as folhas de alumínio se aproximaram, ó. Mesmo tirando o dedo, elas continuam aqui para baixo. Mas você ficou com um excesso de positivo aqui, porque foi atraído pelo bastão. Quando você afastar esse bastão, esse excesso de positivo vai se redistribuir. Vai parar aqui embaixo, fazendo com que essas folhas se separem novamente. Então isso é um excelente exemplo aí de como se conseguia guardar cargas em objetos para fazer experimentos. Alguma pergunta? Não, prof. Não. Tá bom. Aí eu tenho o seguinte, ó, o experimento que Coulomb fez. Coulomb fez esse aparelhozinho que está na direita aqui, ó. É uma balança de torção, igual a que eu mostrei logo no início. Tem um fiozinho aqui, que desce aqui. Esse fiozinho segura um bastão que está aqui atravessado. Tem uma bolinha à direita e uma bolinha à esquerda. Está fechado dentro de um aparelho para evitar a umidade, contato com umidade. E tem uma outra bolinha aqui, ó, pendurada a partir da da tampa, né, desse recipiente. Foi aproximando essas duas bolinhas e afastando aqui, com elas descarregadas, depois carregadas com diferentes valores de carga, que ele obteve daquela forma que eu mostrei logo antes, com o eletroscópio, eu mostrei como pode se guardar carga em objetos. Então, usando esse conhecimento, ele começou a armazenar carga nessas duas esferas da direita. Acontece que esse fiozinho resiste à torção. Então, quando você deixa esse sistema parado, a tendência é o bastãozinho rotacionar até achar uma posição de equilíbrio. Se você tem cargas, vai ter então uma rotação para fora da posição de equilíbrio. E aqui em cima dá para você medir, né, qual é a força que existe entre essas duas esferas a partir da rotação desse fio. Com isso tudo, Coulomb, que realizou esse experimento, determinou que a força elétrica, chamada também de força de Coulomb, é proporcional ao produto da carga Q1, Q2, sobre a distância entre os centros de carga ao quadrado. E O é aquele par de forças. Então, se eu tenho Q1 positivo, Q2 positivo, vai haver uma repulsão, um vetor repulsão em cada um.
Eles vão ser de igual tamanho, mas vão ter direções opostas. E eu vou obter o tamanho desse vetor, eu posso calcular usando essa expressão aqui. Coulomb só determinou aqui, ó, que havia uma proporcionalidade, e com esse experimento conseguiu determinar a constante da proporcionalidade. Então, a força entre duas cargas elétricas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de carga. Muito bem. Então, com esse experimento, ó, ele transformou aquela proporção em igualdade usando uma constante. A constante é o K. É a constante eletrostática, ou constante elétrica também, conhecida assim, né, que vai ser ou constante de Coulomb, tá? Ele determinou o valor dessa constante, descobriu que a constante é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro sobre Coulomb ao quadrado. É o valor da constante K. Nessa mesma época, na verdade, 40 anos depois, um cara pelo nome de Cavendish teve a ideia de pegar o experimento de Coulomb, que foi usado para determinar a força de Coulomb, que é a força elétrica. Ele falou, vou aplicar isso à lei de Newton, né? A força gravitacional. Lá atrás que Newton descobriu naquela fazenda, olhando a maçã cair. Claro que a maçã cair pode ser uma lenda, né? Mas é mais ou menos essa ideia, né, que ele começou a se interessar pela força gravitacional e deixou sem determinar a constante. Quase que 200 anos depois, né, um cara teve uma ideia de usar a balança de torção de Coulomb para determinar a constante da gravitação. O que ele fez? Ele pegou um fio a partir do teto, botou uma haste, e de cada lado da haste botou, ó, uns pesos de chumbo de cada lado. E aí deixou isso entrar em equilíbrio. Ele botou duas bolas de boliche ali perto e reparou que essa balança de torção se movimentou um pouquinho. Cavendish não usou bola de boliche, ele usou bola de canhão. Okay? E ele usou uma haste maior do que essa. A haste que ele usou tinha mais de 2 metros. E aí ele conseguiu determinar o valor de G maiúsculo, que é a força gravitacional entre duas massas. Olha aí, duas coisas. Força de Coulomb e força gravitacional. A força de Coulomb acontece entre duas cargas. A força gravitacional acontece entre duas massas. Isso quer dizer que vai haver força gravitacional e força elétrica atuando, por exemplo, entre o elétron e o próton. A gente vai comparar essas duas forças daqui a pouco. A gente vai descobrir que a força gravitacional não é tão importante. Ok, então Cavendish determinou o valor dessa constante. Ó, o G maiúsculo é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro por quilograma ao quadrado. Muito bem. Então, a gente vai fazer uma comparação entre a força elétrica e a força gravitacional. Imagine que a força entre a Terra e a Lua fosse de natureza elétrica e não gravitacional. Qual seria a carga elétrica necessária para manter a órbita atual? Considere que a mesma carga que está na Terra está na Lua. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, anote aí, eu quero que vocês descubram a distância entre a Terra e a Lua. Isso tem no livro de física de vocês. Lá no final tem uma tabela que vai falar da distância entre a Terra e a Lua. Eu quero que você use essa distância para calcular a força gravitacional. Depois que tiver a força gravitacional, eu quero que você iguale ela à força de Coulomb. E descubra qual teria que ser a quantidade de carga na Terra e na Lua para ter o mesmo efeito que a força gravitacional. Então a gente está comparando essas duas coisas.
Então, eu quero que você tente fazer isso e traga na próxima aula, tá? A gente vai começar a partir daqui, e aí eu vou colocar agora a chamada para vocês estarem preenchendo. Veja se foi o formulário, se vocês conseguem preencher ele. Bem, repare só. Estou aqui. Tá, então repare só, a gente vai ter essa primeira aula, ela foi muita conversa, pouca ação, né? Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo uma movimentação diferente. Essa junção das 3 aulas seguidas é um pouco maçante, então eu quero estar intercalando a atividade de vocês junto com o material de aprendizado. A gente andou um pouquinho devagar hoje, porque a gente foi tentar estabelecer algum tipo de uma ideia, tá, sobre o que é que a gente vai estar estudando. Então, essa foi feita uma construção bastante carinhosa aí, para a gente poder ir construindo esse conhecimento junto. Tá? Algumas dessas coisas aqui vocês já viram lá no ensino médio, a gente está revendo isso e usando isso como base para a gente estar então pulando a partir daqui. Alguma pergunta, dúvida? É sobre a aula de quinta-feira, prof. A gente vai ter ou não vai ter? É isso. Por enquanto, eu não coloquei nenhuma aula na quinta. Eu coloquei as nossas 3 aulas seguidas na terça-feira. Justamente porque eu quero fazer essa situação intercalada de exercício e material simultaneamente. Tá? Então, a gente tem 50% da nossa carga horária, ela é síncrona. Então, a gente vai ter aula na quinta-feira se a gente voltar para o presencial, que provavelmente vai acontecer lá para abril. Tá? Uhum. Então, por enquanto, como a gente tem 50% síncrono, 50% assíncrono, entende-se que na quinta-feira você vai utilizar o horário para justamente para estudar o material e para as atividades que eu estou passando. Então, justamente estou passando o semanal, né, para ser feito, assim por diante. Então, é o nosso primeiro passo, tá? Tá certo. E você, Antônio, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Tá bom, ok. Tá bom, minha gente, então a gente vai parar por aqui, tá? Muito obrigado. Eu vou ver essa questão da gravação aqui, como é que ficou, e depois eu coloco lá no portal, no YouTube. Ok. Tchau, tchau. Boa noite. Tá bom, obrigada. Boa noite, Obrigado a vocês.